Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o Conversa com Energia e vamos para mais um episódio aqui de um lugar diferente hoje. Estamos em Porto Alegre em um dos nossos escritórios compartilhados junto à MA Soluções em Tecnologia. Tenho o prazer de receber aqui hoje Carlos Toiller. É assim que pronuncia? Toiller ou Toilier? É isso. É francês. A origem é francesa, mas como bom alemão de Santa Cruz, né? Pegar o exemplo de você, perto aí de Taquari e tal, acaba virando Toller, mas a pronúncia correta é Toiller, porque é de origem francesa, né? Meu tataravô veio lutar na... O homem é chique desde as suas origens. Não largava. Carlão, para quem está acostumado a conhecer aí. Pra massa é Carlão. Pra massa. Diretor comercial do Grupo Bandeirantes. Carlão já tem aí uma estrada de quantos anos, Carlão, dentro da comunicação? Consegue pensar assim rapidamente? Eu comecei com 12, né? Eu comecei cedo, comecei com 18, então já são... Dentro da comunicação anos. Com 18. Com 18, comecei já na faculdade e de pastinha ali no primeiro semestre, já de pastinha na época, contato comercial da Rádio União FM, continuei até hoje em Novo Hamburgo lá. E uma outra rádio que era Imigrantes FM e tal, depois para a 99.9, como executivo na área comercial. Mas antes ainda tu teve uma história lá em Santa Cruz como vendedor de roupas. Vendedor de roupa. O sangue do vendedor, ele já desde cedo, né? Foi teu primeiro emprego? Foi o primeiro emprego. Ali, 14, 15 anos, né? Pra tu ver como trabalhar não faz mal, né? Não, nunca fez mal. Aí, aquela coisa de verão, emprego de verão, assim, vendedor de roupas e tal. Por que pareça, era um cara tímido, e aí eu... comecei ali, fui perdendo a timidez e fui vendo que eu sempre gostei muito de gente, assim, de falar, de ouvir, de interagir, de interações e tal, e de transações comerciais, né? E te dava bem na venda de roupa? Me dava bem. O interessante é que eu fui contratado para ser o, como é que chama, não é estoquista. Na época era tipo assim, tinha 3 vendedores na ala masculina, naquela época era um magazine que vendia de todo tipo, uma van, hoje em dia uma Renner, né? E aí eu tinha que guardar de volta nos armários as roupas que os caras botaram. Eu disse, que trabalho chato, né? Experimentava aquele? Experimentava e devolvia pro... Experimentava, devolvia, e aí tipo, os caras desciam as prateleiras, eu tinha que devolver. Entendi. Tinha que dobrar direitinho e devolver. E aí... Pô, que chato isso. Mas aí eu torcia pra encher a loja, porque quando enchia eu podia atender as pessoas. Mas pelo menos hoje em dia a esposa não reclama de dobrar roupa. Que Você já sabia. Filho da dona Silvânia sempre aprendeu a dobrar bem as roupas. É exatamente daí que vem uma das suas histórias, né, Carlão? Filho da dona Silvana, professora de português. Isso, né? isso. E daí tua paixão pela comunicação, pela escrita principalmente, né? Pela escrita. Foi redator? Isso. Me conta um pouquinho disso aí. O professor de português é o meu pai, né? O teu pai. Então tem que é professor de português, diretor de escola. Então, sempre aquela coisa, sempre foi tanto eu quanto minha irmã, né, uma exigência, que é uma característica do alemão, assim, né, do europeu, é uma exigência muito grande, o que ajudou eu e minha irmã a gente se desenvolver. E a minha mãe também, muito, assim, germânica e tal, sempre nunca desisti. Tanto que o post-it, entre outros, que ela tem, da minha filha hoje de 8 anos, tem na cabeceira dela, na escrivaninha, assim, nunca desista. Que é o mantra que eu quero deixar ensinado para ela. Mas aí te respondendo, sim, a paixão pela escrita começou desde cedo, e eu sempre gostei muito de escrever. E ali a gente falou antes, né, com 18 anos como vendedor, em paralelo, depois ali pelos 20 também a parte de redação publicitária. E aí eu trabalhei em algumas agências em Porto Alegre, depois mais tarde fui ter a minha agência. Então essa questão de gostar de escrever e sobretudo de estar sempre aprendendo, né, porque a gente está sempre aprendendo a melhorar. O gostar de escrever sempre foi uma coisa que me levou muito a desenvolver projetos, a pensar, a olhar o termo é bonito, né? O zeitgeist, né? O tempo que a gente vive e que mensagem a gente... É sempre assim, a missão, recepção, o objeto, que é a mensagem, né? A gente poder escrever bem e vender bem o peixe, construir bem a venda das ideias. É uma dificuldade que muita gente tem de colocar isso tanto verbalmente, né, quanto de forma escrita, o que pensa e o que quer, o que quer passar. Isso ele acaba sendo um entrave na comunicação de forma geral, né? Tu que vive na comunicação, em veículos de comunicação, sem dúvida. Né, quem não tem essa, não digo nem habilidade, mas assim, essa destreza em se expressar, acaba sendo um entrave na hora de vender a sua ideia, de resolver um problema. Até quantas vezes, né, a gente sabe a audiência desse podcast aqui, quantas vezes a gente percebe nas empresas da gente
um problema, uma ideia genial, e na hora de fazer aquilo virar prática, a gente pensa, mas vem cá, o cara não conseguiu vender o peixe dele, não conseguiu transformar a ideia genial dele, e porque tem sempre 3 pontos de vista, né? O meu, o teu e o certo. Então, nisso aí, numa mesa redonda ali, numa qualquer reunião que a gente tem na empresa, tu tem ali 4, 5 pontos de vista distintos. E muitas vezes tu tem que ter força, coerência e principalmente capacidade para vender a tua ideia. Né? E muitas vezes a tua ideia é a melhor, mas ela está mal comunicada, ela acaba não indo adiante. É aquela velha história, como uma semente que cai num terreno sem muito nutriente. Né? Então, a capacidade de vender ideia, seja ela escrita. Se bem que hoje eu estava conversando contigo antes aqui, de palestra de inovação, o chat. Hoje em dia as palestras do chat GPT, né, a inteligência artificial, ela vem justamente para suprir isso e a capacidade que a gente vai ter que ter de, mais uma vez, subir degraus e aproveitar melhor a nossa inteligência para tarefas cada vez mais estratégicas. Né? Mas voltando ao peixe, sim, acho que é fundamental saber escrever bem e pensar e estar muito atento nessa linha de crítica, de consciência, para poder resolver os problemas. Né? Agora tu fez um comentário sobre o ChatGPT, eu vou desviar um pouco do meu roteiro aqui. Tu não acha que o uso excessivo pode ser um problema? Não digo nem problema, mas talvez um limitante à evolução da comunicação? Tu sabe que eu por enquanto, assim, a grande interrogação que a gente não faz ideia ainda de tudo que está, assim, a sensação que eu tenho é que vai ser um estouro da boiada, e também uma esperança. Óbvio que também tem um ponto que eu tenho uma grande interrogação, que assim, quais são os empregos, porque o que mais está se vendo agora de imediato é os empregos que vão ser ceifados pela tecnologia da inteligência artificial. Por outro lado, eu mesmo, né? A gente mesmo sabe, eu sei que a minha filha de 8 anos, a profissão dela ainda não foi inventada, né? Mas eu, sem dúvida, concordo contigo, é uma preocupação que a gente tem com o novo desde sempre, né? E nisso aí tem sempre assim, na época da Revolução Industrial, se a gente for pegar uma revolução recente, né, dos últimos 200, 300 anos, é óbvio que também muitos empregos, como começou a industrializar os teares lá na Inglaterra e tudo mais, muitos empregos foram perdidos e muitos novos empregos foram criados. Né? Acredito que isso, mas acho que nunca antes uma disrupção desse tamanho com inteligência artificial. Ao mesmo tempo, esse pêndulo vai de um lado para o outro. Né? Então, acho que a gente tem uma grande oportunidade, talvez, de privilegiar a criatividade, o penso, eu espero que para o bem na solução das necessidades humanas. Né? A gente está vendo aí, agora vamos ver o assunto de novo, a questão das enchentes, das cheias, a questão do impacto ambiental, né? Fala de sustentabilidade, agora falando de energia solar, mas a questão das cheias é um uso que é um problema, só esse ano foram 5 ou 6 ciclones aqui no Rio Grande do Sul, que a gente não imaginava ter na nossa geração. Né? E olha, essa conta veio muito mais cedo, então com isso o ser humano vai ter que, eu acho que trabalhar para isso. Eu só espero que a espécie humana consiga saber fazer bom uso da tecnologia. Né? Então acho que por aí vai acho que tem um grande ponto de interrogação. Tudo que é demais é ruim, né? É ruim. O exagero é ruim. Carlão, tu começou como redator. Isso. Depois passou para trainee. Na verdade, exatamente, mas exatamente. Eu comecei como vendedor de roupa, aí depois na faculdade como vendedor, então vendedor de rádio FM, de propaganda e tal, e bem com a pastinha de baixo ali na BR-116, em São Leopoldo, no Hamburgo. E aí depois a redação foi crescendo e eu passei redator. E aí, digamos assim, eu considero como o grande start na carreira ali pelos 22 anos, isso em 93, eu entrei na RBS como trainee. E ali eu fiz uma segunda faculdade, né? Eu sou formado em publicidade, ali eu fiz um upgrade legal, foi um MBA, assim, porque a RBS eu tive daí 2 passagens, comecei em 93 como trainee na época mídia eletrônica. Aqui a gente já fala também, resgatando um pouco do nosso começo da conversa, um pouco de como é que eram os meios naquela época, né? Os meios eram muito claros. Diferentes, assim, né? Televisão, rádio, né? Rádio Atlântida, jornal, né? E na época o que tinha ainda muita mídia externa, que hoje é o out of home, né? Que comunica muito melhor e até digital, mas assim, estavam muito claros os meios, né? Então era assim, todo mundo ia se informar ouvindo a Rádio Gaúcha, a Rádio Bandeirantes, a RBS TV, enfim. E os grandes meios, né? Hoje muita gente se informa na rede social, no WhatsApp, o que é até um perigo pela fake news, mas os meios eram muito claros. Né? E ali, então, também, como é que chama? Circundiando aí a conversa. E aí, depois com a internet, né, ampliou para os sites,
com a internet 2.0, com a questão da interatividade também, depois com as redes sociais, aí daqui a pouco tudo e todos viraram mídia, né? Mas aí a gente volta para o assunto depois. Mas ali eu entrei em 93 na RBS como trainee da mídia eletrônica, e aí depois eu virei executivo de contas da Rádio Cidade, executivo da Rede Atlântida, junto com a Rádio Cidade e a Rádio Itapema 102.3, e eu fui para a Rádio Gaúcha em 96. Aí passei um ano na Rádio Gaúcha e lá eu vendi um projeto, se não me engano, era das Olimpíadas de Atlanta para Diadora, e o Deus o tenha, Juliano Laufer faleceu agora em infeliz acidente de carro, era o cliente na época, assim, e falou, pô, mas tu não quer vir trabalhar com a gente, estruturar o departamento de marketing, a gente está com desafios grandes e tal, e ali ele me chamou para 97, em março de 97, eu fui para a Diadora assumir. E tu pegou uma fase incrível da Diadora, incrível, né? Não. Eu fiz, como eu faço sempre uma pesquisa para o entrevistado, eu achei uma foto sensacional numa revista, rodeado de chuteiras coloridas, que eu me lembro que Tafarel usou naquela Copa de 98, ele usou ali. Eu tinha um tênis do Guga, aquele amarelo com azul. Pô, fantástico. No interior vinha a capital para comprar aquele tênis. Olha que legal. Entendeu? E eu comprei na loja e saí, comprei no Iguatemi, né? E saí com ele no pé. Olha que legal. As neon, né? No neon, ele brilhava. Eu saí com ele no pé, isso é 97. 97. E tem uma história curiosa. E tive ele até pouco tempo, assim, guardado lá. Né? Olha aí, não é, porque como eu estava em crescimento, eu usei pouco. Usou pouco. Usei pouco. Mas são umas coisas legais, né? Eu também me lembro, essa coisa, o cara lembra das coisas, dos tênis, comprou o Air Jordan, o tênis do Google. O tênis do Google, me lembro, foi o primeiro tênis que eu assinei de Diadora, chamava Rebound Ace. Tinha lá 5 tecnologias de amortecimento no cyber para deslizar legal e tal. Enfim, e aí tem uma história muito curiosa que é o seguinte, logo que eu entrei na Diadora, entrei em março, ali no final de abril veio assim, olha, a Diadora da Itália, né? Eu queria saber, porque era uma joint venture com a Paquetá aqui do Brasil, se tu quer renovar, se a gente quer renovar, no caso da Diadora Brasil, o contrato de um tenista que era o número 3 do Brasil na época, não lembro que número ele estava no ranking. Que era o primeiro, era o Meligeni na época? Acho que era o Meligeni e tal. E Gustavo Kirten. E eu, cara, recém tinha vindo da RBS, louco para investir em propaganda, mas sabia, eu vou para um desafio de marketing esportivo, que é mais amplo. E eu, vamos botar isso em mídia, né? Aí eu só aquele neurôniozinho assim, pô, mas peraí, pensa, vai atrás de quem é o cara. Aí fui pesquisar. Fiz na época 3 ligações e pesquisei e tal. Pô, o cara é um Ronaldinho Gaúcho, um Pelé. E não, vamos manter os $50 mil. Cara, em julho ele me ganha Roland Garros. Já imaginou? É aquele negócio, tu tem que fazer a coisa certa, né? Faz a coisa certa. E ali foi muito legal, porque tu falou das chuteiras coloridas, dos tênis, assim, a Diadora, ela se tropicalizou também muito pro mercado brasileiro. Então a gente, no começo era tudo importado, depois foi investindo nas fábricas aqui, e foi um período muito bom também, aprendi, aquela coisa está sempre aberta pro novo, né? Fui aprender sobre gestão esportiva, então a Ubra Diadora foi campeã brasileira de vôlei em 98, o Guga ali no Roland Garros, depois foi Bi, depois foi Tri, enfim. E teve também uma questão muito de saber, porque a gente não tinha uma verba de uma Nike e de uma Adidas, né? Já na época o Olímpicos era o tênis mais vendido do Brasil, então não tinha uma verba. Era, desde então já era o tênis mais vendido do Brasil. O Olímpicos continua até hoje. E eu não acho ele assim, claro, agora ele tem ele tem um nome. Ele é diferenciado na questão de qualidade. Mas na época eu não achava. Não, mas mas sabe que essa sensação também tinha na época. Pra mim era terceira. Ele era quarta linha, exatamente. Só que a relação, aquela coisa, o Brasil é um país muito grande, né? Então ele tinha uma relação custo-benefício que era complicada de bater, porque ele era todo produzido no Brasil. Então na época quando tu importava, tu tinha. Então, tinha um gosto. E a Diadora mundialmente também nunca foi uma marca de grandes volumes. Ela, acho que também eu tive aquela coisa uma vez, até um repórter me perguntou, não foi sorte? O Google, eu falei, olha, acho que sorte é mistura de oportunidade com competência e tal, né? Aquela coisa, quando a inspiração chegar, como era a frase Picasso, que me pega trabalhando, né? Que eu vejo ele trabalhando. E eu acho que a Diadora a gente foi muito atento, assim. Então, mas a Olímpicos realmente, assim, ela sempre foi uma relação custo-benefício muito boa e eu gosto também de correr, né? Então eu me lembro que numa época agora, alguns anos eu comprei um Olímpicos, eu achei
ele durou um pouco menos, mas ele foi um tênis muito bom. Eu acho que agora ele até, eu tinha alguns anos, né? Agora ele acho que essa relação ela melhorou porque tu vai agregando margem no momento que tu tem um produto melhor, né? Sim. Mas ele sempre foi um tênis que vendeu muito e continua, e eu acho que agora na gestão da Vulcabras ele está dando até um salto de qualidade equiparando com marcas internacionais. Mas foi isso, foi um período também de muito entender o consumidor, entender o lojista, porque eu me lembro que tu tinha que... Qual é a diferença pro cara vender um Nike, um Diadora, um Adidas, né? Aí tu vê que tu também tem que fazer um treinamento. E tinha uma linha grande? Tinha uma linha, os pilares eram running, era tênis e futebol. Eu não lembro do running, pra te ter uma ideia. Não, tinha uns tênis muito... E eu na época me impressionei com uns tênis muito leves. Era aquela coisa que tu pegava, era uma pluma na mão, assim, né? Muito... Não me lembro agora o nome também do tênis, mas tinham vários corredores, assim, mundiais. E até a história, quando eu fui fazer a primeira venda para Diadora, era aquela coisa, recebi um telefonema na Rádio Gaúcha, aquela coisa de papelzinho, vai lá visitar o cliente. E aí de esporte do Brasil, eu chego, mas onde é que é esse cliente, né? Aí cheguei em Sapiranga, cadê? João Correia, número tal, não achava o lugar. Eu fui assim, de esporte do Brasil. Pensei, pode ser uma sapataria, que normalmente a gente acha lá de centro, ou alguma coisa de fundo de quintal, uma coisa grande. Aí cheguei lá, aí eu ia perguntar pro guarda da Paquetá, cheguei, não, é aqui o endereço. Aí quando eu fui fazer a volta, entrei no escritório, só vi os posters, assim, George Weah, Ayrton Senna, Ivan Lendl, opa, George Weah, cliente grande. Então é por aí, mas a linha de running era uma linha muito, muito boa da Diadora na época. Mas aí fechando o capítulo, foi muito legal, porque aquela coisa dos 4 P's do Kotler, né? Aí fui estudar produto, tu vai ver como a questão do produto e a tropicalização do mercado brasileiro, a questão de logística, principalmente também de treinar a área comercial, então, de todas as redes. Então, viajava muito o Brasil para entender o vendedor, qual é, por que aí tu também tem um plano de incentivo. A questão da comunicação é muito... Tu assumiu como marketing lá. Marketing. Tá. E aí, qual foi o teu principal desafio, assim, para uma marca que estava, digamos, chegando? Ok, teve o plus ali do Guga logo em seguida, ter ganho o Roland Garros e ter alavancado a marca com a bandana, com a camiseta, enfim... Mas qual foi a principal dificuldade assim, de tu alcançar o público brasileiro, né, por ser um produto importado, digamos assim? Ok, teve a tropicalização com cores, sim, materiais. A maior parte do tempo era... Né? Mas tu primeiro teve que entender, então tu passou um tempo compreendendo o mercado ali, né, que não era teu domínio. Então qual foi o teu principal desafio? Foi só entender o mercado ou tu teve outros entraves assim nesse... Não, teve mistura assim, foram vários, né, desafios, a pergunta é ótima, assim. Acho que o primeiro foi entender como aplicar com uma verba restrita, como aplicar bem o dinheiro. Então, é como eu te falei, né? Eu ia cometer um pecado, né? E aí fiz a autocrítica, assim, eu ia cometer o pecado de, não, peraí, tem $50 mil aqui, vou colocar em mídia que eu vou agir no curto prazo. E aí eu fui agir e, não, vamos agir no médio prazo, no longo prazo, apostar num cara que tem tudo para ser né? E foi, né? Um sucesso na história do tênis mundial, que é o Guga. Depois acho que uma questão também, isso assim se amplifica em outras áreas, a questão de fazer a gestão de uma verba compacta, restrita. Então não podia, pega o exemplo da Copa de 98 das chuteiras coloridas. O projeto das chuteiras coloridas, ele era um projeto da matriz italiana. Então aqui a gente reproduzia e tinha que vender ao máximo aquela produção, né? Então, quer dizer, eu não tinha dinheiro para comprar uma cota da Globo, uma cota não me lembro quem mais transmitiu naquela época, assim, a Band e tal. E aí eu sei que o dinheiro que coube era de comprar o projeto da Placar. Então também é um negócio que é mais ou menos hoje em dia, com a verba que se tem, porque hoje os meios se multiplicaram. O que se compra, como é que eu gero a melhor monetização, o melhor retorno sobre o investimento da verba. Então foram vários desafios. Um desafio também de entender como é que o mercado funcionava, né? Eu vi que daí o vendedor, muitas vezes da loja, naquela época, não sei como é que está hoje em dia, se treinava. Então eu girei muito o Brasil nas principais redes de varejo, treinando o vendedor das lojas, porque ninguém conhecia a tecnologia do tênis Diadora. Poucos conheciam, sabiam assim, é o tênis colorido ou da chuteira colorida, mas ninguém sabia a gama, o tênis com a melhor rentabilidade. Então na época a gente, como era um projeto, era par de 3. Par de 3 que era isso, a gente rodava, dava uma premiação em dinheiro de cada par vendido, depois montou um concurso para ir para os melhores vendedores, acho que eram uns 15, foram ver a semifinal e final da Copa do Mundo na França. Então a gente levou aquela chuteira do Tafarel, verde e amarelo, né, que ele jogou. Teve um contrato com ele que nem com o Google ou foi por acaso?
Não. Mesmo que o Tafarel já era garoto propaganda e ali foi um contrato especial para aquela Copa do Mundo. Né? Então, e aí, então tem isso, tem muito essa coisa da gestão dos atletas também. Então é um negócio assim, para quem foi de um lado da mesa sempre gestor, digamos, de área comercial ou vendedor, executivo de contas e tal, foi um olhar de floresta apurado e que cada oportunidade a gente foi ver. Teve uma que foi sensacional, né? Era assim, bom, vai acontecer a Copa Davis em Santa Catarina, vai lá e monta o nosso stand. Aí eu falei, cara, como é que por onde eu começo? Não sei, te vira. Copa Davis. Eu acho que nem existe mais a Copa Davis. Nunca mais não falar. Acho que ela perdeu relevância. Acho que o Brasil perdeu relevância na Copa Davis. Mas foi um negócio assim, como as coisas muitas vezes caem pra gente aí, pra ti no marketing aqui, né? Cara, vai lá e resolve. Vai e resolve. Então era isso, era entender e tal. Então foram vários desafios, né? E foram desafios também muito grandes de... o americano, também aprendi naquela época, tem uma expressão clássica que é o $2 naquela época. Tu contratava um jogador, pega tipo o Guga, que era número 3. Cara, o cara ele não tinha uma explosão natural da mídia, porque ele era número 3, né? Número 60, sei lá, do ranking. No momento que explodiu, ok, a marca fala por si, aquele uniforme amarelinho, Rayovac, ele falava por si, mas até então o $2 é aquele dólar que tu coloca $1 no jogador, né, no time, e outro dólar para comunicar que tu está investido naquele talento. Então tem uma época que essa balança ela pesa mais para o atleta, tem outra época que ela pesa, então isso aí é sempre revisto. Tanto que o contrato do Guga ali, hoje dá para falar tranquilamente, né? Cara, que eu recebi assim um mundo me ligando, tá aí, contrato do Guga, vão perder para Nike, vão perder para não sei o quê, não sei o quê porque, né? É óbvio, né? Aquela coisa assim. Teve um assédio das outras. Teve um assédio e foi muito legal, ressalte-se. Eles sempre foi o Guga, todo o time, o irmão dele, a família, muito correto. Mas depois do contrato de 50, que acho que foi a $90 mil no ano com a premiação, ele virou um contrato de $500 mil. Né? Tamanho de Guga na época, né? Então, depois até os anos 2000 ali ele estava... Isso, né? Foi número 1 e tal. Enfim, então foi muito legal. E aí foram uma série de desafios, né? E que a gente vai aprendendo e, como diz o americano, learning by doing, né? Tu vai aprender, resolvendo, fazendo. Aprendendo, fazendo. O Carlão, e a Diadora foi exatamente esse meio tempo entre a tua primeira passagem da RBS e a segunda. Nesse meio tempo eu saí da Diadora e aí eu montei a minha agência de propaganda Show Business, que foi uma experiência curta, assim, 1 ano e 3 meses, 1 ano e meio, mas eu peguei acho que alguma daquelas crises lá e também foi um negócio assim que, cara, não perdi dinheiro, ganhei experiência, né? Atendi vários clientes bacanas, Prefeitura de Novo Hamburgo, revendas e tal, só que aí, na verdade, a RBS chamou, porque aí foi um projeto muito legal, que também me orgulho de ter feito parte, foi o RBS Plus, na verdade era a RBS Interativa, e o RBS Plus era o embrião do modelo que hoje a RBS trabalha, que é aquele atendimento multiplataforma, é um atendimento, na época eram 12 ou 13 grandes clientes, os Key Account Managers, que atendiam os maiores clientes da RBS. E eu era o gerente de contas do segmento jovem. Então, trabalhei muito com o Planeta Atlântida e tal. E depois avancei dali para fazer a gestão da gerência comercial da Rede Atlântida, da Rádio Cidade da 102.3. Então, foi ali a segunda passagem de 2000 a 2007. Essa forma de comunicação multiplataformas, obviamente multiveículos também... Sim. Tu vê uma necessidade de ter uma linguagem diferente para cada veículo por questão de ser públicos diferentes? Ou tu acha que serve a mesma comunicação? Boa pergunta. Assim, se eu faço a mesma comunicação para jornal, que eu sei que é uma faixa etária talvez mais alta, né? Mais alta. Do que a comunicação na internet, que talvez seja uma faixa etária mais nova. Não, mas sem dúvida são linguagens diferentes. É mais ou menos aquela coisa assim, o post que tu programou, o Reels, o vídeo que tu programou pro TikTok é pro Facebook é outro, pro Instagram é outro, às vezes tem alguns que se falam. Acho que é a mesma coisa na mensagem dos meios e na mensagem, acho que acredito que a tua pergunta foi sobre o vendedor, né? Não digo só sobre o vendedor, como comunicar de forma geral. Não, mas sem dúvida, cada plataforma comunica de acordo com a sua linguagem, assim, digamos assim, o jornal ou o rádio, cada plataforma tem a sua linguagem diferente. E eu acho que o vendedor também, hoje o One Stop Shop, né, o cara que vai falar sobre todas as plataformas, ele tem que também entender que, tipo assim, o conteúdo é esse aqui, a necessidade que a gente tem do cliente é essa aqui. E na Band eu também procuro trabalhar isso muito forte com a turma, né? Porque cada vez mais o atendimento é o atendimento consultivo, que vai lá resolver um problema que a SolarSul traz para eles, que o Walter traz para ele.
Temos que fazer aqui e preciso atingir, como foram as nossas conversas aí, né? Vou fazer inauguração, vou fazer um novo movimento. Tá, isso aqui fala, onde é que, Carlão, eu tenho tanto, né? O vendedor, eu tenho tanto. Como é que eu comunico isso? Não, então, tá, isso aqui faz sentido, aqui a gente tem um programa, aqui a gente tem uma geração de conteúdo, aqui eu acho que precisamos bater forte com uma mídia de filme de televisão, e junto no digital, e junto aqui em tais e tais plataformas, né? Esse, para mim, é o conceito mais moderno, e que foi o que eu aprendi lá atrás, ali no começo de 2000, e acho que meu melhor aprendizado da RBS foi isso. Cara, eles estão sempre o tempo todo mudando. Então, aquela coisa, o homem não passa 2 vezes no mesmo rio, né? O homem muda o rio. Então, é isso. E na RBS está sempre mudando. Isso eu passei a levar para as empresas por onde eu passei. A gente precisa estar sempre olhando o próximo passo, sempre procurando o próximo acordo, sempre olhando, digamos assim, o que vem aí. Tu falou aí da SolarSul, que foi por onde nós nos conhecemos. E qual, na tua visão, a importância do marketing em si para empresas e negócios, de uma forma geral? Pergunta pro Papa ou por nós de rezar uma missa, né? É fundamental. Fundamental. Né? Fundamental. Aquilo que não é nada é real, tudo é percepção. Então, o que não é comunicado não é percebido. Então, se não fizer, e hoje em dia a gente tem essa modificação dos meios, a importância ela é como ar para o ser humano respirar, comida para se manter vivo, ela precisa estar entendida, né? E isso acho que é até um conceito amplo do marketing, assim. Como, cara, da recepcionista ao marketing, ao dono que está comunicando, pega donos aí como o Elon Musk, o Steve Jobs, né, pegar um cara que somos fãs, eu acho. Cara, o dono comunica a empresa, né? Então, nisso tudo tem marketing, né? E nisso tudo tem que ou pode ter que ter campanhas, hoje em dia com as redes sociais, né? E aí tem tudo também aquela questão assim, né? Cara, o digital, ele vai num caminho, o branding se faz no outro, mas assim, para ser mais, fechar a resposta à tua pergunta, é fundamental. Tu falou agora do digital, tu acha que... Eu quero muitas opiniões de quem tá no meio, que eu não tô no... Não, vamos lá. Não tô no meio da comunicação. Eu vim pelo teu convite aí de peito aberto, assim, porque acho que é sempre bom e sempre quando a gente conversa sobre isso, desenvolve novos temas e como eu falei antes, né? Tese, antítese e síntese, né? Vamos na dialética. Para quem não tá no meio da comunicação, o advento das redes sociais, tá? Eu acho que agora nem tanto, mas teve um susto muito grande das mídias antigas, né? Assim, vou perder espaço. Acho que continua tendo, né, Rob? Tu acha que continua tendo? Continua tendo. Porque pra mim parece que assim, o cenário tá meio que se equilibrando, mas sei lá. Assim, na minha visão, eu digo isso muito para as equipes que eu tenho a oportunidade de gerir. Eu procuro sempre deixar eles preparados para o pior dos mundos. Porque até hoje eu li uma frase que eu achei bacana do Hugo Rodrigues, que é da Macan e era o CEO da Publicis na minha época de SBT. Assim, ele prepare-se sempre para o pior e aceite que vier, alguma coisa nessa linha. Mas assim, preparar as equipes para o pior sempre, para poder estar com a musculatura no seu melhor momento. Então, assim, te respondendo, eu acho que as melancias ainda estão se acomodando. Eu acho que ainda vem muita água para rolar. E eu acho que hoje talvez os empresários começam a ter, a gente começa a ter claros assim, o que é branding, né, a importância de ter branding, a rede social que tu tem meio que uma sala de guerra, né? Porque tu consegue ver a questão de ver exatamente, botei $1, quanto ele repercutiu, botei $100, quanto que aumentou em venda, mas quanto que foi para a marca? Isso não é intangível demais. Né? E nisso as ditas aí nas mídias convencionais ou essenciais, como eu gosto de dizer, já tem até uma mudança de marketing, é chamada de essencial. Ela tem na verdade assim, o americano diz muito, né? Content is king, o conteúdo é o rei. Se esse conteúdo pega o exemplo da Band aí, Fórmula 1, cara, quem gosta de Fórmula 1 sabe que a Band, não é que a cobertura dá para dizer que melhorou em relação à Globo, por quê? Porque a Globo passava só a corrida. Né? A Band passa o treino, passa a corrida, passa o pós, ela faz o debate, quer dizer, e nisso ela integra todas as plataformas, né? Nisso a cobertura conseguiu ser melhor e trouxe o time da cobertura, fora o Galvão Bueno, todo o time que fazia a cobertura trouxe para a Band. E isso aí se fala com o Masterchef, se fala da NBA, se fala de vários outros produtos do UFC, né? De vários produtos, então o conteúdo é o rei, não importa a plataforma. Né? Claro que a gente hoje tem a concorrência de influenciadores, de nano-influenciadores, tu começa assim,
tá muito mais difícil e tá muito mais, eu não vou dizer divertido, mas tá muito mais também cheio de oportunidades. Agora não é para amador. Ver oportunidade em todos os lugares. De mercado, né? Aí pega mudança, por exemplo, assim, quando a gente se conheceu, eu era diretor comercial da Record. Né? Quando veio o convite da Band, a cereja do bolo, que grana, tá, tudo aquilo tu ajeita, tu resolve. Agora a cereja do bolo foi assim, nós estamos de mudança para o Tecnopuc. Opa! O que me bateu, né, Walter? Bateu assim, pô, 52 anos, digamos assim, no auge que a gente está, assim, né, graças a Deus, de tempo de experiência e também de ação sobre o que tu pode fazer, tu ir para um polo de inovação, onde tu vai, do lado tu cruza, daqui a pouco eu cruzo com o Walter da SolarSul, eu cruzo com o cara da Apple, o cara da Globoplay que está ali do lado, ou da outra produtora, ou de uma empresa, uma startup, e isso vai dando muita troca sempre, né? E eu acho que as empresas, enquanto o próprio, né, coworking, assim, que tu vai ver aí, os Caldeira e outros, tu tá sempre o tempo todo cruzando e a faísca de novas ideias, novos modelos, novas possibilidades de negócio acontecendo. Acho que isso vai ser muito saudável para o Grupo Bandeirantes aí, para poder, enfim, a gente acelerar na direção também da mudança e do crescimento. Isso foi bem de encontro com o que nós estávamos conversando aqui ainda agora, numa outra gravação. O convidado disse que ele vê o trabalho remoto como falido, que não deu certo. E eu também acho que, imagina nesse lugar, se fosse remoto. Sim. Tu não teria essa troca. Não teria essa troca. Tu não teria essas oportunidades de conversar, de conhecer. Tu não teria. Então, isso não se substitui por uma tela. Né? Essa mudança, por exemplo, para o Tecnopuc, Carlão, faz parte de uma estratégia? Faz parte de uma estratégia. E que conjuga, né? Que conjuga vários indicadores aí. Um deles, a gente tem uma área lá construída de 4 mil metros quadrados, usa 800. Óbvio que compactou muito, a indústria da comunicação, ela compactou muito, ela sofreu muito com a disrupção do digital. Né? A própria RBS, da minha época lá, que eu trabalhei lá, eram 6 mil pessoas, hoje são 900. E tu olha, a RBS deixou... Não, a RBS continua sendo um modelo a ser perseguido, né? A grande questão é que o negócio mídia já deu muito mais dinheiro. Né? Então, isso com a pulverização dos meios, com a pulverização da atenção... O dinheiro também pulveriza. O dinheiro pulveriza, né? E o dinheiro segue a atenção. Né? Então, onde é que eu quero chegar? Isso, é a estratégia de ir para um modelo mais inteligente, um modelo mais disruptivo, um modelo que possa fazer com que a empresa tenha mais musculatura para estar pronta para todo tipo de jogo. Junto tem também tem um braço do Grupo Bandeirantes que trabalha com área imobiliária, então aquele prédio que é nosso ali, é uma área grande, vai ser um grande novo empreendimento imobiliário, que tem trocas para a cidade, então tem todo um olhar também de inteligência, é bem aquilo, a honestidade é mãe da invenção. Tá na hora da Band modernizar as suas instalações, isso já era um desejo antigo, tá na hora de fazer um negócio novo aqui, tá na hora, porque o modelo mudou. Você tem o exemplo da RBS, né, que é a maior empresa aqui do Rio Grande do Sul na comunicação, por isso, a própria RBS, ela também está no modelo de muita transformação. Desceu para tudo Ipiranga agora. Exatamente. Tempo, né? Acho que lá em cima tá só TV, eu acho. Lá em cima tá só TV. Só TV. TV. O resto tudo aqui embaixo. E tudo mudou, né, Walter? Isso aqui, né? Tradicionalmente, uma equipe de jornalismo era um repórter, um câmera, um produtor e um motorista. Hoje, um influencer com um celular faz tudo. E as coberturas em áreas mais remotas são por telefone. Exatamente. Né? Já cansei de ver ali o pedestalzinho, o telefone e o repórter. Exatamente. Na frente, então, o seu telefone, botou no pedestal e toca a ficha. Então, essa mudança para o Tecnopuc, ela é uma mudança de muita oxigenação. Acredito eu, e acho que para o modelo que pivotou 180 graus, que foi a comunicação, isso é muito saudável. Né? Cada vez o que a gente sabe, não é que vale menos, mas cada vez a gente tem que estar mais preparado para a mudança do que as certezas do que a gente sabia valerem mais. Né? Agora eu fiquei pensando na história do telefone. Eu vi uma foto essa semana exatamente sobre essa substituição da tecnologia no mercado de trabalho. Uma foto dividida assim, né? Em cima, um helicóptero com o cameraman pendurado. Sim, né? Exato. E embaixo o drone. 2009, 2019. Em 10 anos, tu perdeu o piloto do helicóptero e o videomaker, o cameraman. Né?
Tudo... E a rapidez com que isso foi feito, né? Mas se você teve 6 mil pessoas para 900, onde é que foram esses empregos todos, né? Ao mesmo tempo, também, cada vez mais eu tenho visto o seguinte, hoje, a atenção das pessoas está absolutamente pulverizada. Ao mesmo tempo, tem aí infinitas novas demandas de possibilidade, né? De conteúdo, de plataformas, de conteúdo que as pessoas vão buscar, né? O que cada vez diminui mais é aquela linearidade com que a gente se acostumava a assistir. Não, vou ver o Jornal da Band às 8 da noite, ou o Jornal Nacional às 9 da noite. Não, né? Eu vou ver a hora que eu quiser. É conteúdo a qualquer hora, a hora que eu quiser. Tá aqui o podcast, né? A gente vê muito isso também, e eu me pego muito também, assim, eu sempre fui um cara que por ter muito a expressão, acho que é dos anos 80, anos 90, é o estresse da informação, eu sempre, cara, achava que eu tinha que saber mais, e saiu meia mensagem, eu tenho que estar lendo, enfim, que hoje em dia, a gente fica maluco nessa, né? Mas é isso, o podcast hoje em dia tu vai buscar, cara, me falaram de um negócio muito legal sobre empreendedorismo, vou lá buscar no Spotify, ou sobre inovação, ou sobre, né, disrupção. Então tu vai buscar e o podcast acho que foi uma grande realmente novidade, né? Agora ainda dá para dizer assim, acho que vem pegar essa área de oportunidade aí. E tu aí atrás do microfone e relembra uma grande paixão tua que é o rádio. Sem dúvida. Eu acho que eu nasci... Pô, mata a saudade. Obrigado por me dar essa oportunidade. Eu mato a saudade, porque eu acho que de todos os meios o rádio foi... A TV ela acabou depois passando, né? Como eu passei 13 anos no SBT e 2 anos e meio, 3 anos na Record, a TV acho que acabou sendo o meio porque por mais tempo eu trabalhei. Mas o rádio, ele acho que é o mais líquido dos meios, né? Ele é um dos com maior capacidade de se adaptar e se transformar. Então, eu me lembro nos anos 90, quando eu comecei lá, tinha um movimento, acho que era Reação do Hétero, não sei porque esse nome, mas que era assim, uma reação do rádio provar o seu valor e de campanhas que eram só em rádio, né? Porque era assim, não, ele tinha sido atropelado, ele era meio que o patinho feio ali do share da comunicação, do share da pizza lá, né? Do share of money. E o rádio, quer dizer, principalmente com o celular, com o podcast, renasceu, né? Por conta dessa facilidade com áudio. Hoje o rádio tem imagem, né? Tem então, também. Tá aqui, tem também. Falando, né? Então eu vejo ali, por exemplo, na Band, toda vez que a gente entra, o governador estava lá falando sobre a questão das cheias agora, então entra no rádio, ele está sempre no vídeo. Ele foi na TV, ele está no YouTube para poder ser visto e ouvido a hora que for. Então acho que tudo tem que ser mais adaptável. E acho que, de novo, voltando por isso, a mudança para o Tecnopuc, acho que ela vai dar um refresh muito legal, principalmente em relação à concorrência, né? A RBS vai ser sempre digamos assim, o grande a ser percebido, a ser perseguido, eu acho que principalmente para o grupo Bandeirantes poder correr e andar mais rápido, porque aquilo não é o grande como o pequeno, né? É o rápido que come o lento. 13 anos no SBT, e a pergunta que não quer calar: conheceu o Silvio Santos? Conheci. Boa, todo mundo pergunta isso. Todo mundo pergunta isso. Tive a oportunidade, e a sensação que a gente tem é de estar diante de uma entidade. Uma entidade. A primeira vez que eu vi ele, assim, eu pensei, parecia que eu estava vendo o Michael Jackson, assim, vendo ele caminhando pro estúdio, parecia que ele levitava assim, sobre os corredores da SBT. Não, mas a experiência de SBT, além dessa experiência de conhecer o Silvio Santos, o que ela assim, te marcou? Primeiro, uma experiência muito legal, assim, do preconceito que o mercado tinha com a classe C. Isso é fundamental. E aí teve uma mudança da conjuntura econômica do Brasil na época, que era o primeiro governo Lula e o segundo do Bolsa Família. A gente muitas vezes tinha assim, o dinheiro que deveria ser mais... não é mais bem usado, mas assim, deveria... aquela velha história de ensinar a pescar, né? Mas eu acho que teve também um benefício muito grande, não é eu acho, né? Eu acredito e as pesquisas mostraram isso. Todo o dinheiro que foi, por exemplo, transferido no Bolsa Família, nem todo o dinheiro foi usado para o mal, mas assim, grande parte foi usado para o bem, no sentido assim, o cara que tinha um mercadinho passou a montar a padaria, que montou mais um outro negócio, e aquilo ali fez o Nordeste se desenvolver. Com aquilo ali tudo, a classe C teve um grande boom, né? E eu lembro que eu fui estudar muito isso também, e a gente foi ficar muito mais atento. E aí aquele preconceito que tinha com programas do Ratinho, o próprio programa do Silvio Santos, o programa do Celso Portiolli, o Domingo Legal, né? Eu peguei bem a fase que o Gugu foi para a Record, o Domingo Legal, ele passou a ser, o Ratinho ele passou a ter anunciantes assim como Coca-Cola,
como Lojas Renner, com grandes marcas, Lojas Renner eu estou exagerando, mas como Coca-Cola, Arroz Tio João, aqui do mercado do Rio Grande do Sul, Móveis KPSB, enfim, com grandes anunciantes do mercado, que não só aqueles anunciantes focadíssimos demais na classe CD, né? Esse foi o primeiro grande aprendizado, que isso foi também uma questão do próprio SBT, eu citei antes aqui, o Hugo Rodrigues, também de definir os seus pilares. Não, o SBT é família, informação e diversão, né? Isso também, com isso depois, a renovação da grade, que aí teve também um movimento ali da TV aberta, indo beber na fonte do cabo. Então ali surgiram do cabo para a TV aberta programas como Esquadrão da Moda, 10 anos mais jovem, Hell's Kitchen, que era, né, a Band já estava com o Masterchef, então o SBT acabou não dando certo o Hell's Kitchen no SBT, mas assim, o Esquadrão da Moda foi um projeto que no Rio Grande do Sul a gente vendeu muito bem para as marcas de calçado, né? Para Dakota, para Azaleia, né? Para Topicadilly, para todas as grandes marcas, Via Marte, né? Ramarim, todas as grandes marcas participaram ali. Então, e ali teve um negócio que também acho que foi o meu maior aprendizado. Eu montei na época que se chama de o artesão do relacionamento. Porque durante ali um primeiro ano eu não tinha os melhores produtos, mas eu não deixava de estar junto com o cliente, com a equipe e tal, para conhecer o cliente a fundo, né? E foi isso que aconteceu com a Dakota. Dizendo, o que tu quer me vender? Era até a gozação rolentrando, né? Que era a gozação que acho que a Atlântida, algum programa fez na época fazer com o Silvio Santos. Eu falei, não, tem produto tal. E realmente não tinha. Mas eu tinha que trabalhar no relacionamento. No momento que eu passei a ter o Esquadrão na Moda, por eu estar próximo o tempo todo, nas fases de vacas magras e vacas nem tão magras, foi mais fácil. Aí a relação ela se, digamos assim, consolidou e efetivou, né? Porque aí fechou, aí o efeito escassez também, aí opa, um comprou, aqui eu não tenho, mas tá, tu pode entrar aqui. Então, eu acho que foi importante assim, essa questão de do relacionamento. E o SBT ele sempre soube fazer isso muito bem também, de trabalhar com relacionamento. E também, num segundo momento, quando eu assumi a direção comercial no Rio Grande do Sul, porque eu fui gerente de mercado nacional, ou seja, atendia a Tramontina, os calçadistas, os moveleiros que exportavam, ou seja, vendiam para o Brasil e não só aqui no Rio Grande do Sul. E depois, a partir de 2012 a 2018, eu fui o diretor comercial e depois diretor-geral. Então, acho que teve muito essa questão também de desenvolver o mercado local, né? De investir em nomes, de investir muito forte em eventos, né? Também daí uma crença minha do veículo, né? Aquela coisa assim, a SolarSul quando chega, ela não chega assim, eu quero fazer uma campanha de televisão. Não, ela chega com um problema. Eu preciso reforçar a minha marca com esse público. Opa, tá. Nisso, o evento, então, ali no SBT, a gente passou, na época, a investir muito em eventos, muito no experience, né? Então, o SBT não tinha piquete no acampamento Farroupilha, botamos o piquete lá. Não tinha stand ou uma casa na Expo Inter, botamos lá. Não tinha estúdio de inverno em Gramado, botamos o estúdio de inverno. Então, isso foi muito legal, porque isso também, muitas dessas iniciativas acontecem até hoje, aí tu vê que é uma coisa legal, o legado que a gente deixa. E também a forma de comunicar, que tu vê, tudo comunica. Então, comunica no momento que tu é percebido, por exemplo, em Gramado, no estúdio de inverno, que tu traz atrações nacionais para lá, que aquilo vira um programa de televisão, que vira uma experiência no tambor que Gramado é para o Brasil, né? Então, tudo isso comunica. Então, acho que essa foi um momento também de muita efervescência. E hoje a gente vê bem claramente que a frase aquela entender para vender é bem cabível em todos os setores, não estou dizendo só nas mídias, né? Tu tem que ter um relacionamento porque pessoas compram de pessoas. Exatamente. Carlão, em 30 anos eu acho, né? Tu tem de evolução na comunicação e no marketing, 93, né? Isso, 93. 93, 2023, né? 30 anos. Daqui a pouco chega o bolo aqui com as velhinhas. É isso, não parece, mas já são 30 anos. Tu passou e conviveu com muita gente, com vários tipos de profissionais bons, nem tão bons assim, né? Em vários ambientes. Eu vou te falar uma coisa que eu percebo e eu quero saber se tu tem essa mesma percepção. Sim. A questão de, num lugar, seja principalmente para vender, que o vendedor ele precisa entender, primeiro, o produto, entender a importância do produto e também vestir camisa. Vestir camisa. Tu acha que é um problema para
venda? Por exemplo, assim, quem não veste a camisa não vai render? Ah, sem dúvida. Não tenho a menor dúvida. Tem uma frase que eu uso muito que é o seguinte: o vendedor tem que ser um tubarão com fome. E eu gosto de ter uma equipe de tubarões com fome. Porque, cara, é um jogo de rouba-monte. É um jogo de rouba-monte. Né? Sabe? Não tem dinheiro na mesa para Band, para SBT, para Record, para RBS. Não tem. E na verdade sempre foi assim. Já foi menos difícil. Né? Já foi menos difícil. Então, sim, ele precisa conhecer muito do produto. E isso é também um desafio nessa de vender tudo, vender todos os meios é um desafio, porque, cara, o cara entender de televisão, de rádio, de digital, de experiência, de evento, é um desafio. Então, com isso, cara, tu precisa muito mais do Winchester do teu cérebro, muito mais uma equação inteligente a ser preenchida, né, para vender e na verdade é um executivo de soluções, né, é uma venda muito mais, acho que eu falei antes, né, de consultiva, e sim, então tu precisa conhecer o produto, tu precisa ser um cara de relacionamento e sem dúvida, tu precisa muito da camiseta, muito amor à camiseta, porque isso, né, daqui a pouco todo mundo só quer vender Apple, né. Tu tem marcas nem tão desejadas, produtos nem tão bons que tem que vender, né? Ou tipo, agora tá ficando muito bom trabalhar no digital ou né? Agora teve o pessoal digital. Eu peguei muito isso aí no começo dos anos 2000 quando a RBS lançou o Clique RBS, sim, né? Que ele consolidou todos os meses, porque no começo era zerohora.com, gaúcha.com, né? Então tu vai ver. E acho que essa tem sido uma nova dinâmica e necessidade do profissional. Ele cada vez mais tem que ser resiliente e se adaptar ao que vem aí. Porque cada vez vai mudar mais e mais rápido, né? E uma das nossas principais conversas que a gente teve sempre nas negociações, né, é a questão de medir, né, os retornos. Digital, ok, fácil. Né? E como é que tu consegue visualizar isso, da questão de dizer para o cliente, eu tenho certeza que esse aqui vai ser o teu retorno. Como é que hoje é medido esse retorno nas outras mídias? Eu digo as outras TV, rádio, jornal. Sim. Esse tem sido um desafio e a gente persegue isso muito no Grupo Bandeirantes, de poder estar acompanhando a evolução dessas métricas, né? Hoje ainda tem muito do que a gente consegue acompanhar do digital, e é isso, porque tem o branding, que é assim, cara, quanto a SolarSul ela passou a ser melhor percebida na cabeça do consumidor por conta desse esforço de campanha. E nisso a nossa área comercial, de inteligência de marketing de mercado, está cada vez mais imbuída tá com o dedo no pulso do cliente. Vou dar um exemplo, a Erva Mate Balda, ela começou de uma forma praticamente exclusiva, a campanha de lançamento, né, patrocinando Donos da Bola, na Rádio Bandeirantes, na TV, no digital, na Band News aqui no Rio Grande do Sul. Todo e qualquer esforço que a gente coloque na comunicação, ele está sempre acompanhando o cliente na abertura de novos pontos de venda, na abertura, no crescimento da venda. Quer dizer, a gente está monitorando isso para e passo junto com o cliente, né? E essa necessidade também é aquela história de estar fazendo isso o tempo todo. Tem um desafio muito isso, é um desafio e ao mesmo tempo é uma área de oportunidade muito grande até para startups que a gente está estudando aí, de poder ir acompanhando essa medição e esse crescimento. Carlão, para a gente encaminhando para os nossos finalmente aí, eu vou para a parte que é de praxe aqui, que eu sempre faço. Né? Ao longo de toda essa tua trajetória, certamente tu tem uma ou duas histórias que te marcaram. Seja que tu passou um perrengue, seja que tu aprendeu alguma coisa com isso, levou como lição, enfim, não importa. Alguma coisa que te marcou, que tu sempre lembra quando tu vai contar para alguém sobre a tua trajetória, sobre a tua vida, tu lembra dessa história. Vê se tu puxa no teu HD. Não, são muito boa pergunta, né? São várias, aquela pergunta que faz a gente parar para respirar um pouco e olhar, assim, essa do Google que eu te falei é uma muito impactante, assim, porque é um negócio, tipo assim, foi ao mesmo tempo um acerto mundial e seria uma cagada mundial. Desculpa o termo. Se tu colocasse essa verba em outro lugar. Em outro lugar, né? Acho que são várias histórias. Eu acho que tem um grande ponto, assim.
transformar quando tu consegue aumentar o valor daquela, pega, né, o mercado de ações, pega o valor da ação, por exemplo, que eu tive de Rádio Cidade, para pegar alguns dramas e como é que foram resolvidos. Da Rádio Cidade depois do SBT. A Rádio Cidade ela era líder ali em 2003, 2002, era líder e ao mesmo tempo ela não performava em termos de rentabilidade. Eu na época sentei com meu amigo Mauri Grando, que é um gestor e tal, um grande amigo até hoje, e falei assim, Mauri, o que acontece, cara? Como é que a gente vai faturar com essa rádio? Eu falei, tem uma ideia que nunca me deu bola. Qual é? Bom, a gente desenhou um puta de um projeto lá. E a Rádio Cidade, que ela suava para fazer 70, 80 mil mês, ela passou a abrir o mês com 300 a fazer $500 mil por mês. Isso era o quê? Era um projeto sponsor, que na verdade a gente dividiu ali as 24 horas do dia em 5 grandes patrocinadores, a conta não fecha exata porque ele era um sistema randômico. A gente tinha cada dia, numa manhã tu tinha a hora Coca-Cola, depois tu tinha a hora McDonald's, aí tu tinha a hora Embeleze, tu tinha a hora Gaston, era sempre uma hora. Então o patrocinador naquela hora não podia ter concorrente, era primeiro o comercial do break e era uma série de benefícios. Bom, esse era o grande ponto. Era um projeto futebol global, um projeto master, como hoje, na verdade, como a gente... Eu sempre entendi assim a propaganda, ela tem que... O tiro, que tiro foi esse? Ele tem que ser o tiro que vem de tudo que é lado. Né? Então ali a gente transformou a Rádio Cidade uma rádio de 70, 80 para uma rádio de 300, 500. Opa, mudou o patamar. Então foi uma disrupção muito grande. E a mesma coisa aconteceu depois, uns 12 anos depois no SBT. Que olhavam para mim e parecia na época ali no mercado local que vinha ali, eu brincava com meus vendedores, por que olham para o SBT e vem 15 mil? Era muito ruim, porque, né? Quero que veja 50, 100 mil. E aí eu fiquei meio ano, vai daqui, vai dali, e vai estudar. E aí a gente montei um projeto premium, né, que era assim, que trabalhava com produção de conteúdo, com prioridade na questão de brand and content, de merchandising, de comerciais, de eventos, de PR, assim, né, de ações de RP e tal, e até de assessoria de imprensa. Então ele foi um projeto, e ali foi um projeto de $2,5 milhões de receita, incrementar o extra num semestre. Acho que daí respondendo bem assim, falou em perrengues e tal, os 2 perrengues eram, cara, eu tinha uma dor muito forte de 2 veículos que não viravam. Né? Um deles era na época ali a Rádio Cidade, e por incrível que pareça, era líder e não performava, né? Porque quem performava era a Atlântida, né? Que era a rádio com mais performar marca. Quando tu fala é ter... Performar resultado financeiro, não faturar, né? E o SBT também, ele era muito bom de vender nacionalmente, porque tu tinha nacionalmente, fala com o Brasil inteiro, tu tem mercados que o SBT vai melhor e tal, e depois passou a ser um projeto premium para o mercado local. Né? Qual é a conta? A conta dos 80 funcionários do SBT na época aqui, ela tinha que ser paga aqui. Né? Então, acho que esse foi um grande momento, e um projeto que alavancou muito a receita. Eu acho que esses foram grandes, e depois acho que a época da pandemia também foi uma época de muito desafio, aí eu estava na Record, né? E mesmo assim também, uma época de pandemia, de desafios, a gente conseguiu fazer o Natal Luz, que a gente levou o Natal Luz para Gramado, trouxe a Ana Hickman como madrinha, o Álvaro Garneiro como padrinho e tudo mais. Foi um projeto de muita atenção, de muito crescimento. Eu acho que o grande resumo que eu quero falar para ti é o nunca desista e sempre esteja atento à modernidade líquida. A gente está sempre se transformando e se adequando conforme a oportunidade e o desafio que se aparece. É isso aí, o post-it lá na cabeceira, na cabeceira da minha vida. Carlão, muito obrigado pela tua vinda hoje aqui. Prazer. Sempre um prazer conversar contigo. Da mesma ouvir forma. Esse teu conhecimento, tuas histórias. Obrigado. Tá? Muito obrigado. Grande abraço. Agora eu vou fazer o convite para ti, hein? Convite para vir bater o papo lá com a gente no Band de Entrevista com o Fabiano Brasil e comigo. Muito obrigado pelo convite. Maravilha. De desejar aceito. Encerramento aqui. Esse foi mais um Conversa com Energia. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de ouvir também esse episódio no Spotify. Um abraço e até a próxima.